Salmo 34, 5. Achou? Quem já achou diz amém. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Querido, essa palavra é curta, mas ela é muito profunda. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Obrigado, Pai, por essa palavra que é santa, que faz parte da Bíblia, que faz parte da tua boca, que fala conosco nessa noite, através do seu Espírito, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Aleluia. Essa palavra, ela vem com várias bênçãos aqui, que nós seremos iluminados e o nosso rosto jamais sofrerá vexame. Não estaremos em trevas e jamais sofreremos vexame. Mas isso tudo se nós contemplarmos. Contemplar o quê? O rosto do Senhor, contemplar a palavra do Senhor, contemplar a presença do Senhor, olhar para Ele. Esse é o nosso dever, estar sempre olhando para Ele. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar do inverso, que o Senhor está sempre olhando por nós. O Senhor está sempre olhando para nós. E através dos evangelhos, folheando os evangelhos, eu separei algumas passagens, queridos, só para a gente entender como Jesus gosta de olhar para nós, como Jesus gosta de olhar para a sua criação, como Jesus gosta de olhar as necessidades, as dificuldades, tudo. Jesus está contemplando o tempo todo em nós. Jesus não marca o encontro conosco, querido, no culto, às 7h30, ele vem aqui para encontrar com a gente, ver a gente. Não, ele já está vendo a gente o tempo todo. Enquanto estamos dormindo, ele está olhando para a gente acorda, ele está olhando para a gente. Estamos indo para o trabalho, ele está olhando para a gente. E ele olha tanto o que está acontecendo por fora, tanto quanto está acontecendo por dentro. As nossas brigas interiores, as nossas dúvidas interiores, da nossa mente, da nossa emoção, dos nossos pensamentos, do nosso raciocínio. Ele está o tempo todo olhando e se interessando por cada um de nós, individualmente, não no todo. Ele olha para você como se você fosse o único da terra. Ele está disposto o tempo todo a estar olhando para te suprir, para te abençoar, para acrescentar na sua vida. Amém? Eu quero citar algumas passagens então. E eu quero começar com Mateus 9:22, onde diz assim: e Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Então aqui eu consigo ver que Jesus enxerga quem lhe toca. Jesus podia muito bem, no meio daquela multidão, ter sentido que alguém o tocou diferente, porque aquela mulher fazia 12 anos que sofria do fluxo de sangue, e ela fez um propósito: eu vou entrar nessa multidão, e se eu apenas tocar as suas vestes, não preciso tocar no corpo dele, só as vestes dele já tem unção, e eu vou ser curado. E quando ela faz isso, Jesus sentiu, Jesus parou e disse: alguma coisa saiu de mim, a virtude, saiu de mim poder, alguém me tocou. E ele queria ver quem tocou. Ele diz, vendo-a quem tocou, ele diz: filha, vai, a tua fé te salvou. Então, às vezes, nós estamos orando, seja uma adoração, seja um louvor, seja um momento de clamor, um momento de súplica, um momento de intercessão, a gente toca o Senhor. E o Senhor se interessa, Ele quer ver quem está tocando, Ele quer contemplar quem está orando, Ele quer contemplar quem está adorando, Ele quer contemplar quem está clamando. Porque não é um anjo, querido, que está do teu lado, e você vai ou adorando, ou clamando, suplicando, e o anjo vai escrevendo e diz: vai mais devagar, é que eu preciso copiar tudo. Aí o anjo sobe, vai lá na presença do Senhor: ó, ele está falando isso aqui. Não, querido,
É o próprio Jesus que olha para você e contempla quando você está tocando nele. Ao mesmo tempo que você está contemplando ele, tocando nele, se interessando por ele, ele também está olhando por você. Ele também está interessado em você, porque você é propriedade dele. Amém? Sim ou não? Outra coisa que nós vemos que Jesus vê a dificuldade. Aqui em Marcos 6,48, eu estou pegando realmente o que o texto diz, o que os escritores disseram. Aqui no caso Marcos vai dizer: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Olha lá, Jesus estava lá, tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães, aí ele diz assim para os discípulos: monta no barco e vai do outro lado do mar, que na realidade fala mar, mas era um lago muito grande, chamado Mar da Galileia, e diz: atravessa do outro lado, né? E aí ele ficou e foi subir a orar. E enquanto ele estava orando, ele com certeza viu, porque a palavra diz, vendo-os em dificuldade, ele viu pelo discernimento do Espírito, pela revelação, vendo-os em dificuldade. Mas ele não só viu, por isso que eu digo, Jesus quando vê a gente em dificuldade, ele vê a gente em dificuldade, mas ele toma uma postura, ele toma uma atitude em nosso favor. Porque quando ele viu os discípulos em dificuldade, porque eles iam perecer naquele mar, ele viu, levantou-se do seu momento de intimidade com o Pai e foi andando sobre o mar, porque não há dificuldade que impeça Jesus de chegar na gente, amém? Porque homem nenhum pode andar sobre o mar, sim ou não? Se fosse uma pessoa comum, não ia ter o que fazer, ia só dizer misericórdia e que Deus o salve. Mas Jesus disse assim: não há dificuldade que possa me impedir de chegar aonde está o problema dos meus filhos, aonde eles estão passando a dificuldade. E ele vem, porque ele é o Deus do impossível, ele vem andando sobre as águas. E ele queria passar à frente, e ali ele sobe no barco e ele acalma a tempestade. Por isso, querido, o problema não é se Jesus está nos vendo, o problema é se nós estamos confiando que ele está nos vendo na hora que nós estamos em dificuldade. Porque a nossa mente humana, ela vai pensar como humano, e ela vai dizer: eu acho que Jesus não está vendo agora, eu acho que ele está, sei lá, deve estar lá para o Oriente, para algum lugar, lá passando, aparecendo para algum islâmico, ele está numa visão de alguém, mas aqui ele não está. Mas ele é o Deus que sonda toda a terra. Ele é o Deus que diz o Salmo 139, que se eu for no mais alto, eu não consigo esconder dele. Se eu for no mais profundo, também não. Aonde eu for, ele está. E eu não sei se você está passando, se já passou e ainda vai passar muitas dificuldades. Mas você pode ter certeza, Jesus está te olhando. Jesus está olhando e contemplando e pronto a lhe socorrer. Por isso, coloque a sua fé em ação. Pise nas águas sem temer, coloque sua fé em ação. Mesmo se você naufragar, ele lhe estende as mãos. Vem sobre as águas caminhar, sempre olhando para o Pai. Você vai conseguir chegar com Jesus. Ele está te olhando. E Pedro falhou, você lembra dessa história, né? Se é o Senhor, me manda aí ter contigo. Jesus vem, e ele foi e começou a andar, mas de repente ele falhou. Mas mesmo quando a gente falha, Jesus não deixa a gente sofrer, Jesus não deixa a gente sucumbir, porque ele sabe que o homem cai, o cair é do homem, levantar é de Deus. Isso não está na Bíblia, tem muita gente que fala que... mas isso é uma verdade, não está desse jeito escrito na Bíblia, mas se você ver muitas histórias, você vai ver que é assim que funciona. Ele sabe que muitas vezes a gente vai falhar, mas ele vai lá, estende a mão, levanta e diz: vamos de novo.
Então, Jesus é o Deus que vê na dificuldade. Socorro, como diz aquele salmo, bem presente na tribulação. Outra passagem é do rico, onde Jesus fita os olhos nele e ama ele. E Jesus ama também, querido, os avarentos. Jesus também ama aqueles que são apegados ao dinheiro. E Jesus quer tirar eles daquela situação. Até Jesus, eu acho que foi até depois desse texto que ele vai dizer assim, que é muito difícil um rico entrar no céu. Mas não é impossível. Tanto é que quem pediu o corpo de Jesus para enterrar foi um rico chamado José. Ele teve um pai pobre, José, que o criou, mas na sua morte ele teve um José rico que o sepultou. Olha que lindo, né? A Bíblia tem umas coisas interessantes. Aí, ele está nesse jovem aqui, né? Onde diz assim, e Jesus, eu estou falando aqui nessa noite, querido, de Jesus que está sempre olhando. Ele está sempre fitando, ele está sempre contemplando. E Jesus, fitando, o amou e disse... Olha, querido, ele era um avarento. E Jesus estava amando ele. E Jesus esperava que ele atendesse o pedido, mas ele não atendeu, né? Só uma coisa te falta, ele disse para o jovem rico. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ele só não enxergava o tamanho da riqueza que ele ia ter lá, que era muito mais do que ele tinha. E então vem e segue-me. Então, às vezes a gente pensa que Jesus só contempla aquele que está na igreja, aquele que vem em todos os cultos, aquele que ora, aquele que busca, aquele que queima na presença dele. Não, a gente tem que entender que o olhar de misericórdia de Jesus e de amor é sobre todos. É sobre todos. Você vai ver que Jesus não diz assim, Jesus fitando os olhos nele e odiando-o porque ele era um avarento. Não, Jesus teve compaixão. Ele amou. Ele amou. Você vai ver que Jesus, antes de ser crucificado, e eu acho que até entendo por que ele chorou tanto, né? Ele vinha vindo com os discípulos e com certeza era um lugar alto. Ele parou, olhou para Jerusalém lá embaixo e chorou. E disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. E Jesus era mais um profeta, o profeta, né? De todos os profetas. O Filho de Deus encarnado, acho que aquilo comoveu Jesus, lembrando de todos os que já foram mortos pelas autoridades, e agora ele seria morto. Mas ele chora, ele tem compaixão, ele diz assim, quantas vezes eu não quis reunir vocês, quantas vezes eu não quis consertar vocês. Aqui ele está amando, querido. O avarento. Amém? Por isso você pode interceder pelo idólatra, pelo espírita, pelo drogado, porque Jesus ama eles. E Jesus vai fazer uma obra na vida deles. Porque os olhos deles, ele fita e ele ama. Ele ama porque ele sabe que a criação, a imagem do Pai que está ali. E ele se interessa por essas pessoas. Outra passagem. Que Jesus vê a perseverança, querido. Lucas 5:20 vai dizer assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Aqui eu falo da perseverança por quê? Porque aquela história que Jesus estava dentro de uma casa e estava cheio de gente ali, tudo em volta dele, querendo ouvir os ensinamentos, né? A palavra que ele tinha para trazer. Só que lá fora tinha 4 pessoas lá trazendo uma maca com um paralítico para ser curado. O paralítico estava lá. Mas como que nós vamos entrar lá dentro? Não tem como. Subiram lá no eirado em cima. E como o teto era feito de barro com palha junto, né? E eles foram cavucando, fazendo um buraco para passar um homem com uma maca, um buraco bem grande. Eu acredito que Jesus estava ali pregando e vendo aquele negócio, e continuando e caindo terra, não. E o pessoal embaixo, e Jesus ensinando, e daqui a pouco eles amarraram uma corda em cada ponta e foram descendo. E dizendo, como se dissesse assim, olha, ninguém vai impedir a gente de colocar esse paralítico na tua presença, Senhor, você vai curar ele hoje. E vendo-lhes a fé. Você sabe de quem que ele estava vendo a fé? Não era só do paralítico, é dos caras que cavucou, que desceu,
Vendo-lhes, não disse vendo-lhe. Não era só do paralítico, a fé de todos eles. Ele diz: olha, pode ir que você está curado, pega a tua maca, vai embora. Então, Jesus olha quando a gente está perseverando. Jesus olha quando a gente está chorando, e chora um dia, e chora dois, e não desiste, está orando. O Salmo 126 diz isso, né? Aqueles que saem semeando com lágrimas, porque semente precisa de água. E aquilo que a gente quer colher, querido, vamos semear com lágrimas. Intercede um dia, ora um dia, suplica um dia, e chora e não para. Faça sol, faça chuva, esteja o que esteja acontecendo, você persevera. E é uma coisa que tem faltado para nós, perseverar. A gente desiste muito fácil. A gente desiste muito fácil. E Jesus contempla quem persevera. E Ele só está ali esperando o momento de dizer: vai, eu estou contemplando a tua perseverança. Eu estou contemplando que você não desiste. Eu estou contemplando que o tamanho da tua luta, das tuas dificuldades, você não desiste de mim, você não desiste de me ir cultuar na igreja com os irmãos, você não desiste de no teu quarto ou no teu canto estar me adorando. Jesus é apaixonado por esse tipo de gente. Paulo, querido, apanhava pregando o evangelho. Eu duvido se a gente tiver, não sei, né? Não posso falar por todos, nem... Mas, sei lá, é na hora do vamos ver que a gente vê como funciona a coisa. Mas, se a gente tomar só uma surra que Paulo tomou por causa de falar do evangelho, será que a gente continuaria falando? Paulo tomou 39 chibatadas, é isso, né? Porque 40 não podia dar. Aliás, era 40, mas eles tinham tanto medo de errar a conta e passar um, porque depois tinha um negócio pesado para quem estava batendo se errasse a conta. A conta era 40, então eles davam 39. Mas sabe por que Paulo estava apanhando? Porque estava pregando o evangelho. Aí ele saía dali, você pensa que ele parava? Ele ia na outra cidade, apanhava, ia para outra cidade. Uma vez foi apedrejado, dado como morto. Aí ele estava viajando em naufrágio. Aí ele ia para não sei aonde, era frio. Aí, fome. Perseverante. Eu tenho certeza que Paulo no céu deve ter uma posição e um galardão. Mas ele está contemplando, agora é a nossa vez. Ele contempla a tua perseverança. Jesus fica triste, querido, quando a gente ameaça ir e não vai. E parece que agora vai e não vai de novo. E agora ele vai, não vai, a gente não persevera. Em qualquer área que for, querido, em qualquer área a gente não persevera. Tanto com os nossos devocionais com Deus, leitura, oração. Talvez você ora hoje, daqui passa 3, 4 dias não ora. Você não tem perseverança com as coisas de Deus. E tem uma palavra lá em Hebreus que fala que nós vamos morar no céu se nós, o quê? Até o fim? Perseverarmos até o fim. Você vai nas igrejas da carta de Apocalipse, ele está contemplando em algumas delas a perseverança delas. Que mesmo em meio à morte, ao risco de morte, eles estavam lá servindo ao Senhor. Então Jesus contempla a nossa perseverança. Não pensa que está passando batido não, querido. Não pensa que está passando batido. Você vai receber, você vai ser honrado, você vai, sabe, ser abençoado. Amém? Fica até o fim, como diz aquele hino, vai valer a pena. É um investimento que nós estamos fazendo para a nossa eternidade toda. A nossa aposentadoria eterna, vale a pena perseverar. Amém? Diz para quem está do teu lado, vale a pena perseverar. O João 5,6 vai falar que Jesus vê aquele que está esquecido, aquele que está abandonado, aquele que ninguém está dando nada, né? Que é aquele do paralítico que estava lá deitado no tanque de Betesda. Jesus vendo deitado, vendo, tudo que eu estou falando é onde o texto está colocando isso, para você entender que Jesus, ele era uma pessoa como nós humanamente falando, porque ele tinha um corpo de carne igual nós, ele tinha 2 olhos igual nós temos, e ele tinha que ver, querido, e ele via. Ele não era uma pessoa como hoje existe, né? Certos líderes eclesiásticos, que por ser líder, ele passa do seu lado e ele nem te vê. Ele passa do lado, sabe, a arrogância é tão grande que cega ele.
Jesus é o homem mais famoso do universo. Na época que ele andava na terra, nos seus 3 anos de ministério, diz que uma grande multidão acompanhava onde que ele ia. Grande multidão. Jesus era top. Só que tendo toda a fama que ele tinha, ele olhava, querido, os miseráveis. Os olhos dele não conseguiam desviar do miserável. Ele não ficava só olhando o pessoal da alta, ele não ficava só olhando os líderes religiosos e queria só estar com eles, não. Aí ele vai nesse lugar, querido, não é uma coincidência, é uma cristocidência. E ali com certeza não tinha só ele, tinha muitos, mas eu acho que Jesus procurou aquele que era o mais desprezado, que é o que menos tinha vantagem de pular na água. Porque ele estava lá no 5º pavilhão, né? Ele estava longe, deitado numa maca duro. Como que ele vai ser jogado na água se até chegar lá e achar alguém que o pudesse jogar? E Jesus vendo, Jesus ainda falou para ele: você quer ser curado? Ó, Jesus vê a condição e Jesus oferece o melhor que ele pode dar, o excelente na realidade, a cura. Você quer ser curado? Você é o mais desgraçado aqui, ó. Você não vai. Escuta o que eu estou falando. Você vai morrer nessa maca, ninguém vai te jogar, mas eu estou aqui para te levantar. De último, você vai ser o primeiro. Você vai ser privilegiado. De um miserável, você vai se tornar um homem de honra de novo. Você quer ser curado? E o homem nem entendeu, coitado. Ele diz: ah, mas eu quero, mas não tem quem me joga lá. Jesus diz: olha, pega a tua maca, levanta-te e vai. Quando Jesus dá a ordem, querido, o poder entrou nos músculos, nos tendões, e tudo voltou ao normal. Aquele homem pega a maca e vai embora. Tenha certeza, querido, Jesus está sempre olhando. Jesus está sempre contemplando. Os necessitados, os que ninguém dá valor. Olha na Bíblia, querido. Samuel vai lá ungir o rei de Israel. Ele vai na casa de Jessé, porque era lá que Deus mandou. E aí vem o mais bonitão, quem é o mais velho? Vai lá. Não, não é esse. Vem o outro, não é esse. Vem o outro. Oxe, acabou. Os 6 filhos vieram e disseram: você tem mais algum? Tem. Quem? É aquele rapazinho, ruivinho, fedendo ovelha, suado, que ninguém dá nada, o desprezado. E Deus disse assim: olha, é o Deus que lá não era encarnado, aqui está. É o mesmo Deus. Diz: eu quero o Davi. Eu quero o Davi. O mais desprezado, eu quero que ele seja colocado no mais honrado. É assim que Deus trabalha, querido. Quando sou fraco, é que sou forte. Se você está passando um momento de fraqueza e parece que, o momento mais desprezível, é aí que Deus aparece. É aí que Deus mostra para você onde está a força para você arrancar ela. Não é de você, é claro. Mas ele se mostra, ele diz: estou aqui, toca aqui, vamos lá. É agora, no momento da sua maior fraqueza, que você vai se tornar muito forte. Amém? Então ele olha, ele vê aquele que está abandonado. A gente vê a história de tantos pastores que tem por aí, não é o caso meu. Se você vê a história dele, você fala: não pode ser esse cara aí. Ele era o mais miserável, era marginal, era assassino, era tudo que não prestava. O cara é uma curva de rio, tudo que não prestava parava nele. Tão ruim que até o demônio ficava possesso perto dele. Pessoa que ninguém dava nada. Aí Jesus contempla e diz: nossa, eu quero esse coração. Eu sei que se eu me apresentar para ele, ele vai me aceitar. Eu desejo, eu quero. E Jesus vai lá, e Jesus faz a obra, e Jesus limpa a casa. Aquele homem se torna um homem digno e vai, querido, fazer a obra. O gadareno, um homem que vivia nu no cemitério, só se cortando e berrando o dia inteiro. Isso é vida para alguém? Aí você acha que é coincidência Jesus descer do barco e Jesus olhar para ele e Jesus dizer: agora. É agora. E Jesus liberta aquele homem. De repente todo mundo da cidade começou a olhar e falou assim: esse aí não é aquele que vivia se cortando no cemitério? Mas ele está vestido em juízo, claro. Jesus olhou para ele. Amém? Nunca vamos dizer:
assim, querido, esse não tem jeito, esse Jesus não vai olhar. Jesus olha para todos, amém? Jesus vê a dor da perda, querido. Eu acho que, né, é um momento muito difícil quando alguém parte, né? Quando a gente fica com a dor. Aqui no Lucas 7,13, uma mulher ia saindo, uma viúva, né, tinha seu único filho, ela ia saindo da cidade de Naim, e Jesus cruzando com aquele enterro, e aí olha o que diz o texto, Lucas escreve assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, ele disse: não chores. Ó, presta atenção numa coisa nesse texto que talvez nenhum de nós tenhamos percebido. Jesus não parou o enterro por causa do morto, porque era um menino. Eu tenho certeza que esse menino estava na glória. Eu acho que ele deve ter ficado até um pouco bravo quando voltou, né? Porque ele era um menino, ele estava na glória, estava no céu, que bênção. Então Jesus não tinha problema com o menino. Jesus olhou a mãe, Jesus olhou a situação daquela mulher viúva, sem ninguém para sustentar, o único filho para sustentar, e a dor da perda do seu filho. Jesus vendo-a, ele trouxe a dor, porque compadecer é você sentir a dor junto com a pessoa. Você padece junto, padecer com, compadecer. Aí ele olhou, ele compadeceu-se dela e diz: não chores. Olha, para Jesus falar para a mulher não chorar, ele estava com muita compaixão dela. Aí por causa dela e da dor dela que ele vai lá e traz o menino à vida. É por causa dela, é por causa da dor, porque Jesus vê a dor. E ele vai lá, toma o menino pela mão e diz: menino, levanta-te. Sabe por que ele fez isso? Só para ver estampado no rosto daquela mãe um sorriso de volta. Agora dá para você imaginar o quanto de choro desesperado e os berros que ela estava dando. E de repente o menino levanta, o berro de alegria, os pulos que ela dava, os abraços e as espremidas que ela dava no menino. E Jesus, tenho certeza que padecer junto, agora ele estava se alegrando junto. E por que Jesus quer tirar a nossa dor? Porque ele quer se alegrar conosco. Tem em Isaías uma passagem que diz que Deus quer trocar nossas vestes de cinzas em vestes de alegria, vestes de louvores. Na vitória com o Senhor, na presença do Senhor. Ele quer restaurar tudo isso em nós. Não que nós vamos ter 100% uma vida só de alegria o tempo todo, no sentido humanamente falando. Mas ele garante para nós que existe um fruto dentro de nós chamado alegria do Espírito Santo, que mesmo em qualquer situação eu posso me alegrar. Sim ou não? Pode me alegrar. Mas que ele contempla, ele contempla. E aí tem outro texto aqui que é da Marta e Maria, quando morre Lázaro. E João 11:33 vai dizer assim: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu. Ele não aguentou. Lázaro é o seu melhor amigo. Maria e Marta, quantas vezes não hospedou Jesus na casa delas, né? Tratou Jesus com honra, e de repente ele vem lá, ele sabia que Lázaro já tinha falecido, mas ele vendo-a, agitou o espírito dentro. Nós estamos cheios de pó aqui. E ele se comove. Jesus sente a nossa dor. Lá no Hebreus vai dizer assim, que ele, como é? Que ele pode salvar a cada um de nós, porque ele sofreu na carne o que nós sofremos. Ele sentiu dor na carne como nós sentimos. Ele sentiu angústia como nós sentimos. Então ele, como Deus, veio experimentar o que é as coisas do homem caído, como angústia, tristeza. E ele passou isso na cruz, ele passou isso em vida. Então ele sabe o que é ser humano. Por isso que ele se compadece da nossa dor. Você pode ter certeza, quando você estiver com uma dor, né? Alguma coisa que está te, sabe, ali no espírito, e você estiver orando, Jesus sente o que você está sentindo. Amém? Quando você está triste, ele também está triste. Quando está doendo para você, não pensa assim: ah, ele é Deus, não dói. Dói nele o quanto dói em você. Mas ele está vendo.
Amém, querido? Lucas 22:61. Jesus vê aqui aquele que falha e o ama. Ó. Então, voltando-se o Senhor, fixou-se os olhos em Pedro. Aqui ele usa, é só o Lucas que escreve esse detalhe, viu? Porque os outros falam do momento que Jesus estava sendo julgado, e Pedro lá no terraço, depois ele foi para o alpendre, né? Ali no lugar ali dos serventuários, estavam preparando a crucificação de Jesus. Pedro estava ali. Todos eles escrevem isso, mas só Lucas, acho que por ele ser médico, ser uma pessoa mais culta e mais detalhista, ele escreveu uma coisa que com certeza ele foi, porque Lucas diz no seu evangelho que ele escreveu aquilo que ele saiu pesquisando. Lucas foi um pesquisador, então ele foi conversar com Pedro, e ele deve ter perguntado, fala para mim algumas coisas, eu quero escrever sobre a vida de Jesus. E Pedro contou muitas coisas, e Pedro deve ter contado para ele esse detalhe, olha rapaz, o dia que eu estava lá naquele alpendre, e eu neguei Jesus 3 vezes, ele disse que eu ia negar, antes que o galo cantasse 3 vezes, né? E ele disse que eu ia negar, e eu disse, não, eu até morro contigo. Mas aí, eu estava ali, na 3ª vez que eu neguei, o galo cantou. Quando o galo cantou e eu tinha acabado de negar, eles estavam saindo da casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, para ser levado para outro lugar. Nesse exato momento que eu disse, eu não conheço esse homem, ele estava passando e ele fixou os olhos em mim. Você imagine o peso que foi para Pedro. Então voltando-se o Senhor, ele estava saindo de um lugar para outro, fixou seus olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Só que eu quero que você preste atenção, que o olhar de Jesus não foi para matar Pedro, não foi para dizer, eu te odeio, cara. Você pode ter certeza que foi os olhos de misericórdia, dizendo, Pedro, eu sabia que você ia fazer isso, mas eu te amo, tá? Eu te amo. Você vai sair dessa. Você vai remir. Você vai remir esse momento. Eu vou vir para você de novo. E aí você vê que Pedro, ele saiu dali e chorou amargamente por causa do olhar de Jesus. E ele diz, nossa, meu mestre não merecia isso. Que traidor que eu sou, que traíra. E ele chorou. Depois Jesus vem para consertar, quando depois da ressurreição, Jesus aparece para ele e diz, Pedro, tu me amas? Jesus perguntou 3 vezes, para ele remir. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Ele diz, tu sabes que eu te amo. Olha que benção que foi Pedro, depois o primeiro homem que sai pregar o evangelho e já ganha 3.000 almas. E Jesus é assim, querido. Às vezes a gente falha com Ele. Às vezes de dia, por algum motivo, nós negamos Ele. Talvez. Aí quando a gente chega com a maior cara de pau para orar, Ele olha nos nossos olhos e a gente diz, o que eu fiz hoje? Sabe por que a gente chora? Por que a gente fica comovido? Porque Ele diz, mas Ele continua me amando e me querendo. É um Deus de misericórdia, é um Deus de infinito amor. Querido, a nossa mente humana vai ser difícil entender Jesus. A gente fica constrangido de dizer, como pode? É o único homem encarnado nos evangelhos que a gente vê que teve uma posição que nenhum homem teve. Amém? Então ele olha aqui e ele vê o que falha. E ele ama o que falha. Quantas vezes eu falhei? Quantas vezes você falhou? Quantas vezes esses homens do Novo Testamento falharam? Jesus estava lá o tempo todo para eles. Amém? Eu quero citar mais 3 aqui rapidinho. João 8:10, onde diz assim: erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então o que eu vejo aqui, que o pecador, ele precisa de perdão, não de acusação. Que acusação já tem de monte, né? Nós às vezes acusamos muito. Nós temos que muitas vezes sim levar uma palavra para chacoalhar, mas sabe, o pecador ele não precisa de acusação. Você não precisa chegar para ele assim, você vai para o inferno.
precisa falar isso para ele, você tem que dizer assim: Jesus te ama, Jesus quer o teu coração. E todo mundo ali para apedrejar a mulher adúltera, com as pedras na mão. Jesus, claro, disse com toda a sabedoria, ele estava no chão riscando, ele nem olhou nos olhos daqueles caras lá, não sei o que ele estava fazendo ali. A lei de Moisés diz que ela deve morrer apedrejada. Jesus não discordou disso, tudo bem. Se ninguém tem, ele estava lá desenhando, né? Se ninguém tem pecado, pode tirar a primeira pedra, como coisa, né? Só que as palavras de Jesus são palavras eternas, querido. Caiu a ficha de um, caiu a ficha do outro, foi indo, todo mundo foi embora. Ele olha para a mulher, com certeza ele fita nos olhos da mulher. Que Deus, os teus acusadores foram embora. Aí ele olha para ela assim: ó, eu também não te condeno, viu? Aí Jesus disse assim, né? Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Eu vim para oferecer salvação de graça. Está lá em João 3, 16, 17, 18, ele fala isso: não vim para condenar, eu vim para salvar. Então Jesus poderia pegar a pedra e dar na cabeça dela, porque ele não tinha pecado. Mas ele diz: ó, vão escrever de mim que eu sou graça e verdade. Então graça e verdade está aqui para você. Misericórdia. Amém, querido? Jesus perdoa. Aí nós vamos para o Lucas 9, 19, 5, que diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar em sua casa. Ó, Jesus passou, nós estamos falando só da visão, e olhando para cima, chamou a atenção do Senhor, alguém que fez um sacrifício de subir numa árvore, porque ele viu que o homem era de baixa estatura, e ele se interessou em ver Jesus, e Jesus ficou comovido com isso, mas Jesus sabia que ele era um homem que não prestava, que era ladrão, Zaqueu, mas ele olhando para ele se interessa pelo pecador. Ele diz: pecador, é na sua casa que eu quero ficar. Eu vim para salvar os que estão doentes, os que estão em pecados. Desce, Zaqueu, que eu preciso ficar na sua casa. Então Jesus tem esse olhar, querido, de misericórdia pelos pecadores, de misericórdia por aqueles que todo mundo está dizendo: esse não vale nada, mas Jesus diz: eu quero esse, eu me interesso pelo pecador. Amém? E o João 6,5, onde vai dizer assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? E às vezes a gente acha assim, ó, porque Jesus ressuscitou e ele tem um corpo espiritual, então ele só vai cuidar das nossas necessidades espirituais. É aí aonde a gente se engana. Porque aqui eles estavam precisando do quê? De pão, estômago, necessidades fisiológicas. Jesus está preocupado com a sua saúde, Jesus está preocupado com as suas necessidades fisiológicas. Jesus está preocupado, sim, ele pensa no seu comer, no seu beber, no seu vestir, porque ele olha aquela multidão e vendo, aí ele diz: poxa, e agora, Felipe, como é que a gente faz? E ele multiplica os pães e os peixes lá. Numa outra multiplicação, ele diz que ele teve compaixão e diz: não posso despedir esse povo, porque disseram assim: Jesus, despede essa gente aí, porque já daqui a pouco vai ficar tarde. Jesus disse assim: eu não posso despedi-lo. Olha como Jesus amava, querido, as pessoas. Eu não posso fazer isso. Eles vão embora, muitos estão em jejum, vão morrer no caminho de volta, porque nós estamos num lugar muito separado e deserto. Tem alguma coisa aí? Ele faz o milagre, querido, ele sustenta, ele enche a barriga dessas pessoas. É o mesmo Deus que levou aquele povo no deserto. Mesmo Deus. Não deixava faltar água, não deixava faltar maná, não deixava faltar nada, a roupa não apodrecia no corpo. Ele sabe das necessidades básicas das pessoas. Amém? Ele sabe, ele sabe. Última passagem que eu quero ler, querido, que está em Lucas 23, 42. E acrescentou, isso aqui é o ladrão que estava com Jesus na cruz. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu:
em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. O que eu vejo aqui não tem a palavra vendo, mas eu tenho certeza que Jesus viu. Ele estava pregado no meio, claro que ele viu para lá, viu para cá. O texto vai dizer assim, que um começou a zombar de Jesus. Você não é o Filho de Deus? Você não é milagroso, você não faz milagre, tira nós daqui, cara. Aí nós vai acreditar que você é realmente... E um falando besteira, o outro de lá disse assim, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele não. É claro que ele não mostrou com o dedo assim, né? Mas ele não, estava lá. Ele fez, mas ele não. Ele é justo. Aí ele olha para Jesus, claro, Jesus olha para ele, e Jesus fita os olhos nele, ele fita os olhos de Jesus, e diz, Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Querido, Jesus não estava deitado numa rede conversando. Você sabe onde Jesus estava? Pendurado, aquilo estava forçando. Jesus estava com dificuldade de respirar, aquele calor, aquela coisa, e ele, nos seus últimos momentos de sofrimento, Jesus achou força para olhar e amar alguém. E dizer ainda para alguém, hoje estarás comigo no paraíso. É com isso que a gente vai entendendo que olhar Jesus tem. Porque por aí pinta um outro olhar. Por aí pinta um outro Jesus. Mas o que eu estou mostrando para você é o Jesus da Bíblia, o Jesus dos Evangelhos. Que vê, que condói, que se interessa, que olha a dificuldade, que olha a situação miserável, e contempla, e toma uma postura, e faz alguma coisa. Jesus até na sua morte, até morrendo na cruz, ele estava salvando alguém. Até morrendo ele estava salvando alguém. Porque se você tem uma dor de dente, daquelas bem doída, ou uma unha inflamada, que eu já também sei o que é isso. Sabe quando você bate ou faz alguma coisa e a unha inflama, que você não pode... Você nem pensa. Alguém vem pedir alguma coisa para você. Alguém quer bater papo com você. Alguém quer, me dá alguma coisa. E ainda pedir para dar, né? Você imagina a dor dos pregos, querido, passado em Jesus. O quanto ele já tinha derramado de sangue. Ele estava ali nas últimas. E dá atenção para um ladrão que está pedindo para estar no reino dele. E ele ainda dá o checkmate e diz, não, hoje você vai estar comigo no paraíso. Com tanta dor, querido, no meio da dor. O amor de Jesus é tão grande, mas tão grande, que no meio da sua dor ele acha motivo para amar as pessoas, ele acha motivo para dar uma chance para alguém. Esse é o olhar de Jesus. Amém, querido? Ele está sempre olhando por nós. Sempre. Somos nós que não estamos sempre olhando para Ele. Mas mesmo assim Ele nos ama. Coloque no teu coração essa palavra. Esteja você aonde você estiver. Esteja passando o que você estiver passando. Lembre dos olhos de Jesus postos sobre você. Tem uma passagem de Crônicas, se tiver oportunidade, semana que vem até prego sobre ela, que até estava lendo ela hoje, que acho que é 1 Crônicas 19, que diz, os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Não sei se é 1 Crônicas 19 ou 2, mas está lá. Do rei Asa. Olha, os meus olhos passam, não é um país, não é uma província, toda a terra, para me mostrar forte com aquele cujo coração é totalmente meu. Por isso que Paulo vai escrever que na fraqueza ele é forte, porque os olhos desse Senhor estão passando. E na fraqueza, Deus é que se mostra forte na vida dele. Amém. Glória a Deus.